Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Quando eu era criança, vivi um pesadelo. Quase ninguém acredita quando eu conto, mas vou te contar mesmo assim. Eu morava em São Paulo com meus pais. Era eu e o meu irmão na época. Deveria ter por volta de uns 8 anos quando isso aconteceu. Minha bisavó, por parte de mãe, tinha uma casa muito antiga e já naquela época. Seus móveis eram todos de madeira, bem antiga. A casa tinha cheiro de coisa velha, mas eu adorava ficar lá. Eu gostava muito dela também. Ela era uma velhinha muito gentil e amorosa com todos nós. Gostava de ir lá para brincar por conta de eu ter primos morando lá. E como meu irmão ainda era bem pequeno, não tinha muita gente para brincar em casa. Então, por conta das companhias que eu tinha, era sempre bom ir lá. Sempre que dava, pedia a minha mãe ou meu pai para me levar. A casa era bem grande, tinha uns 4 quartos, quintal grande, copa e 2 andares. Eu tinha 2 primos, aproximados da minha idade, que moravam lá, como mencionei. Mas nem tudo são flores. No andar de cima tinha um quartinho de bagunças e quase ninguém entrava. Um dia brincando de esconde-esconde, eu acabei indo parar lá. Não me recordava de estar ali antes, sabe? Estava sempre fechado e a gente sempre brincava no quintal. De início, achei o lugar perfeito para se esconder na nossa brincadeira. Tinha muitos móveis empoeirados com lençóis em cima. Tinha caixas também, alguns móveis velhos. Não percebi, mas a porta tinha se fechado. Escutei alguns deles vindo pelo corredor, quando resolvi me esconder. Fiquei atrás de um sofá velho que tinha ali. Atrás desse sofá, tinha encostado na parede um quadro que estava virado para a parede. Normalmente, eu não ligaria para aquilo, mas aquele quadro me chamou a atenção. Eu fiquei olhando para ele e comecei a me perguntar o que deveria ter pintado ali para estar virado para a parede. Fui até o quadro e virei ele para ver sua pintura. Era de um menino, que parecia ser daquelas novelas antigas, já naquela época. A pintura era um retrato dele em frente a uma parede. Ele tinha uma expressão triste, olhava triste. A pintura era toda assim. As cores eram tristes. Eu nunca tinha visto um quadro assim antes na vida. Apenas paisagens e coisas bonitas e alegres, mas nunca tinha visto um quadro triste. Fiquei ali olhando fixamente para ele, tentando entender a melancolia que ele passava ao olhar. Eu fiquei ali, vidrado. Tinha até esquecido da brincadeira. Fiquei encarando o quadro por um tempo. Quando ia retornar minha atenção para fora dele, o garoto da imagem começou a chorar. Saíam lágrimas dos olhos dele. Aquilo era muito estranho. Ele não estava chorando antes, e do nada começou. Aquilo não era uma pintura, não era para mudar assim dessa maneira. Fiquei com muito medo daquilo e decidi ir embora, parar de olhar para o quadro. Foi quando levantei e fui em direção à porta. Ela estava fechada. Não lembro de a ter deixado assim. E quando fui tentar abrir a porta, ela não queria abrir. Comecei a me desesperar, tentando abrir e nada. Parecia que tinham trancado a porta pelo lado de fora ou que tinha alguém segurando a maçaneta. Comecei a bater na porta e chorar. Foi quando olhei para trás. O quadro não estava mais no chão.
Agora ele estava na parede, em cima da altura do sofá. Eu fiquei apavorado. Quando olhei novamente para a pintura, o garotinho estava completamente diferente. Ele estava pálido, com uma expressão horrível e chorava sangue. Era uma imagem perturbadora. Eu nunca esqueci. Tentei abrir a porta para correr e dessa vez ela abriu. Eu caí no corredor, levantei desesperado e fui correndo para as escadas que davam acesso ao primeiro andar da casa. Antes de chegar na escada, vejo um dos primos que diz: "Aí está você. Você está chorando. O que aconteceu?" Ele me perguntou. E eu expliquei para ele o quadro sinistro. Logo, nosso outro primo também chegou e falou: "Naquele quarto que a minha mãe não deixa a gente ir, minha tia proibia eles de entrar naquele quarto, e eu não sabia disso. Então fomos nós três para ver o tal quadro no quarto. Entramos. Já fiquei logo na porta para não deixar fechar. O quadro não estava mais na parede como da última vez que vi. Meus primos olharam e pegaram o quadro. Era realmente de um menino triste, mas não chorava, e nem era aquela coisa horrível que eu tinha visto chorando sangue. Depois desse episódio, eles começaram a caçoar de mim por conta daquele quadro. Até que se passou alguns anos e a nossa bisa morreu. Sua casa foi vendida e seus bens repartidos com a família. Todos nós sofremos, pois ela era muito querida e amada por todos. Lembro que a minha mãe ficou com algumas coisas. Chegou algumas caixas na minha casa, alguns móveis antigos que pertenciam à bisa. Eu não achei nada estranho, tudo normal. Até que um dia, voltando da escola, eu vi ele pendurado na parede da sala em minha casa. Na hora, o meu coração gelou. Já havia quase 4 anos do acontecimento com o quadro. Eu nunca contei isso para ninguém além dos meus primos. Perguntei para minha mãe sobre o quadro, e ela disse que estava nas coisas da bisa, que ela estava enrolando para arrumar. Achou diferente o quadro e resolveu colocar na sala para mostrar para as visitas. Eu pedi para ela retirar o quadro e contei a ela o que havia acontecido. Ela não acreditou. Contei para meu pai e ele também não acreditou. Só meu irmão, na época, caçula, que acreditou em mim e sofreu comigo, tadinho. Nos dias que foram se passando, para nós dois, era horrível ficar na sala. As madrugadas eram as piores. Ter que ir ao banheiro e passar pelo quadro. Tinha se passado quase uma semana já com o quadro na nossa sala. Até que meu irmão me disse que viu o menino do quadro chorando. Comecei a ficar com muito medo daquilo. E logo em seguida também vi. A cena foi uma madrugada. Acordei, não vi a hora. Eu e meu irmão dormimos em quartos separados de nossos pais. E o banheiro ficava no início da cozinha, no final da sala, onde ficavam os 2 quartos de nossa casa. Para sair do quarto e ir ao banheiro, tinha que passar pela sala e estava o quadro. Eu juro que não queria ir, mas não estava aguentando mais de vontade e fui forçado a ir. Quando saí do quarto, tentei não olhar para o quadro na ida, mas falhei. Sem querer olhei para ele e ele estava lá, chorando. Na hora, fiquei com muito medo mesmo e corri de volta para o quarto. Aquilo não podia estar acontecendo. Acordei minha mãe e meu pai para ver aquilo e não tinha nada. Tomei uma baita bronca, mas consegui ir ao banheiro
e fui dormir. Nos dias que se passaram, tanto eu e meu irmão começamos a ver o quadro chorando várias vezes. E o pior, além de ver, começamos a escutar sons de choro também, principalmente à noite, depois que nossos pais iam dormir. Aquilo era um pesadelo, mas ainda ficou pior. Até então, a gente via o menino no quadro chorar. E também começamos a ouvir choros pela casa à noite. A pior parte era ir ao banheiro, mas tinha dias que a gente não escutava e nem via nada também. Até que começamos a ver o menino na casa. Ele corria pelos cômodos, principalmente à noite. Parecia espreitar o nosso quarto. Dava muito medo. Nossos pais começaram a ficar preocupados com o nosso comportamento. Nós estávamos sendo perturbados literalmente por aquele quadro. Sempre que meus pais pensavam em retirar ele dali, do nada mudavam de ideia. Era muito estranho. Mas ainda lembrava daquele menino. Sempre que meus pais pensavam em retirar ele dali, do nada mudavam de ideia. Era muito estranho. Mas eu ainda me lembro bem daquele menino. A primeira e a última vez que vimos foi em nosso quarto. Acordei de madrugada com sons de passos fora de nosso quarto. E meu irmão já estava acordado. Ele me disse: "Ele está aí fora." Eu já comecei a ficar em pânico. E meu irmão já estava. Aquele ser andava de um lado para o outro, do lado de fora da porta. Não chorava nem nada, só andava. Quando disse para meu irmão para a gente gritar nossos pais, a porta abriu. E com ela, aquele ser que vi na primeira vez. Um menino pálido, com uma expressão horrível, chorando sangue. Tanto eu, tanto ele, gritamos, e nossos pais vieram logo para ver o que estava acontecendo. E não encontraram nada. A gente foi dormir com eles, e meu pai resolveu jogar o quadro fora. Antes de pegar o quadro, meu pai disse que viu umas gotas de sangue no chão, de onde ficava o quadro. Nos pediu desculpa por não acreditar em nós. O quadro ele colocou no lixo, mas alguém levou antes do caminhão. De onde ele veio, ninguém sabe. Ninguém perguntou a Bisa e nem sabiam que ele existia. Onde ele está agora, eu também não sei, até hoje. Mas essa história eu nunca vou esquecer. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Imagina tal perturbação na infância. E onde o quadro está é um mistério. É realmente muito intrigante esse relato. Gratidão por assistir nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.